Bom, pessoal, então nós estamos começando aqui a segunda parte da nossa aula, do nosso encontro, sobre o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos lá. Então nós estávamos falando sobre as virtudes teologais e que quando nós pecamos contra as virtudes teologais, nós pecamos contra o primeiro mandamento, que são as três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Tá? Encerramos falando sobre a caridade. Agora a gente continua o nosso encontro aqui com esta segunda parte. E aí continua o catecismo então falando: só a Ele prestarás culto, só a Deus você deve prestar culto, certo? Então culto é aquilo que nós fazemos, a nossa adoração a Deus. Esse reconhecimento interior e que muitas vezes se manifesta exteriormente. Prestar culto a Deus. Dar a Deus o que lhe devemos como criaturas. Prestar culto somente a Deus é isso. Dar a Deus aquilo que lhe devemos como criaturas. É reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele que criou este mundo maravilhoso, Ele que criou o ser humano, homem e mulher, Ele que nos entregou tudo, Ele que preparou para nós uma vida eterna. Quando nós fecharmos os olhos para esta vida, nós estaremos numa vida eterna com Ele, contemplando aquilo que São Paulo diz, que os olhos jamais viram, que a mente humana jamais foi capaz de imaginar e que não há palavras para traduzir. Isso é o que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que se encontraram com seu amor e a Ele se entregaram. Então, é o nosso reconhecimento. Prestar culto a Deus é reconhecer este Deus grandioso, único, que nos ama como um pai ama os seus filhos. E existem alguns atos externos que partem, obviamente, do interior para o exterior. Quando a gente fala atos externos, a gente não está dizendo assim que é uma coisa meramente externa, porque isso também não adianta nada, mas é do interior para o exterior. O primeiro ato de louvor a Deus, o primeiro ato de reconhecimento nosso para com Deus é a adoração. A adoração. O que significa adorar a Deus? Diz o catecismo que a adoração é o nosso reconhecimento. Reconhecer a Deus como Deus. Ou seja, eu reconheço que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador de tudo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Senhor e dono de todas as coisas. Ele é o amor infinito. O amor infinito e misericordioso. É reconhecer o nosso nada de criaturas que só podem existir com Deus, por Deus. Isso é o que são palavras do catecismo. Então, adorar a Deus é reconhecê-lo como o Senhor de todas as coisas, o Criador e Salvador, o seu amor infinito e misericordioso. E, ao mesmo tempo que nós adoramos a Deus, isso nos ajuda a reconhecer a nossa pequenez. O homem se coloca no seu verdadeiro lugar como criatura, mas como a obra-prima da criação, como imagem e semelhança deste Deus, né, que nos criou por amor e que não cessa de nos dar o amor. Isso é adoração. Também adoração é louvá-lo e exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo. A adoração, essa parte eu gosto muito do que o catecismo fala, a adoração liberta o homem de se fechar em si mesmo. Liberta o homem da escravidão do pecado e também da idolatria. Quando nós adoramos a Deus, portanto, nós nos libertamos de todo fechamento em nós mesmos, de achar que nós somos alguma coisa. Nós olhamos para o alto, olhamos para Deus e vemos a sua grandiosidade, a sua eternidade e vemos o nosso tamanho. E aí nós nos libertamos da escravidão do pecado quando nós adoramos a Deus. Porque o pecado é uma idolatria, porque você deixa de colocar Deus em primeiro lugar para fazer uma coisa que não é de Deus. Para adorar, de certa forma, uma coisa que não vem de Deus. Colocar algo no lugar de Deus. Então ela nos liberta também da escravidão do pecado e da idolatria. A segunda forma de prestar culto a Deus é por meio da oração. O que é a oração? A oração é o sustento da vida espiritual.
É o encontro pessoal com Deus que o homem faz, que o homem tem. É o encontro pessoal. Você se encontra com Deus, você entra em comunhão com Ele. Uma alma em comunhão com Deus é uma alma perigosa para o mundo. E ao mesmo tempo é uma alma que pode salvar o mundo. Uma alma em comunhão com Deus vai onde nós nem podemos imaginar. A oração é a expressão da adoração que lhe rendemos. Então, como eu reconheço a Deus, agora eu entro em comunhão. Entro em comunhão porque Deus quer que nós entremos em comunhão com Ele. Então você é convidado a orar, porque Deus escuta cada pensamento, cada mover do nosso coração, Deus já está atento ouvindo. Outra forma de prestarmos culto a Deus é por meio do sacrifício. Diz Santo Agostinho, tudo o que realizamos, que o sacrifício é, para Santo Agostinho, tudo o que realizamos para nos unirmos a Deus e sermos felizes. Tudo o que nós realizamos para nos unir a Deus. Então, você vai a pé até a igreja, você anda 20 minutos para chegar na igreja, é o teu sacrifício que você faz para estar com Deus. Você suporta as tribulações, as tentações, você suporta, né, tudo aquilo que vem do lado oposto a você e você oferece um sacrifício espiritual a Deus. De você ficar aqui ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o ensinamento da igreja, você está dedicando este tempo como um sacrifício a Deus. Os sacrifícios externos, eles devem ser a expressão dos sacrifícios interiores. Então não adianta apenas, Jesus falou isso, ele censurou os fariseus, os doutores da lei, que apenas faziam aquelas práticas religiosas externas e não havia o coração, eles não estavam comprometidos com o coração na oração. E o sacrifício, ele exige o interior, o comprometimento. Eu faço isso porque eu amo a Deus, eu faço isso porque eu quero a conversão das pessoas, eu vou oferecer esse sacrifício pela conversão dos pecadores. Né? Então tem que ser algo que venha do interior. O sacrifício só vale se levar ao amor ao próximo. Então não adianta também eu fazer sacrifício para Deus e menosprezar o meu irmão, em maltratar o meu irmão, em xingar o meu irmão, em ofender, em agredir. Também não serve de nada, porque o próprio Deus falou, eu quero a misericórdia, muito mais do que o sacrifício. Jesus realizou o único e perfeito sacrifício. O perfeito sacrifício foi feito na cruz, durante toda a vida de Cristo, e de modo principal, no ápice do sacrifício foi a cruz. E quando nós participamos, nós oferecemos sacrifícios a Deus, nós nos unimos ao único e perfeito e eterno sacrifício de Cristo. Não é que tenha faltado algo ao sacrifício de Cristo, mas nós participamos do seu sacrifício pela conversão dos pecadores. Também uma forma de nós prestarmos de alguma forma um culto a Deus é por meio das promessas e votos. Então, tem muita gente que vai entrar para a vida religiosa e faz o voto de castidade, obediência, né? Castidade, obediência e pobreza. Então ele é fiel aos votos. Todo voto e promessa que nós fazemos a Deus, nós devemos ser fiéis a eles, tá bom? A fidelidade a eles, a esses votos e promessas, é manifestação do Espírito. É manifestação do respeito, é a minha letra, tá uma beleza. É a manifestação do respeito a Ele que é sempre fiel. Deus é sempre fiel às suas promessas. Deus é fiel. Ele mesmo falou, ainda que você seja infiel, eu permanecerei fiel. Mas nós devemos ser fiéis aos votos que fazemos, às promessas que fazemos. Né? A gente promete uma boa obra, a gente precisa cumprir. A gente não pode ficar voltando atrás, certo? Depois, aí o catecismo abre um novo tópico para falar sobre o dever religioso na sociedade e também sobre a liberdade religiosa. O que é o dever religioso na sociedade? Diz respeito ao que nós, como cristãos, devemos realizar na sociedade. O nosso dever como cristãos na sociedade é despertar nos homens o amor à verdade, o amor à igreja e sermos verdadeiramente luz neste mundo. Então existe um comprometimento nosso também para fazer
com que Deus seja amado. A gente está falando desse primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nós, com o nosso testemunho de vida, com a nossa pregação, com a nossa postura neste mundo, nós testemunhamos, e também com palavras, nós testemunhamos às pessoas o amor de Deus, para que Deus seja amado, para que Deus seja amado pela sociedade. E aí o primeiro mandamento será cumprido. Porque quando nós ensinamos as pessoas a amar a Deus, o primeiro mandamento é cumprido. Então é nosso dever também. E depois ele diz que ninguém deve ser obrigado a aderir à fé ou a agir contra a sua consciência. Tá? A gente não pode obrigar as pessoas a amar a Deus, mas nós temos que semear. Por isso que Jesus fala daquela parábola do semeador que vai lançando a sementinha, vai jogando a sementinha para que aquele terreno produza fruto. Né? Então nós temos que semear o amor de Deus na sociedade. E não podemos ser coagidos a agir contra o amor de Deus, contra os mandamentos de Deus. Né? Nenhum Estado, nenhum país pode nos obrigar a fazer aquilo que vai contra os mandamentos de Deus. Por isso que nós temos que ter a liberdade religiosa. O Estado tem que permitir que o cidadão seja livre para amar a Deus e para expressar o seu amor a Deus. Tá? Depois o catecismo entra aqui numa outra série de tópicos muito interessantes. Ele entra no tópico: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. Então, quando é que eu coloco algo no lugar de Deus? Quando é que eu tiro Deus do lugar dele, que é acima de tudo, e coloco algo no lugar? Então, primeira forma que eu tiro Deus do lugar dele e coloco outra coisa. Por meio, em primeiro lugar, da superstição. O que é a superstição? A superstição é o desvio do sentido religioso e de suas práticas. É um desvio do sentido religioso. É a atribuição de poderes mágicos a objetos ou a práticas. Por exemplo, né? Então a gente pode dar vários exemplos de superstição aqui. Né? A gente pode começar por aqueles mais banais. Né? Então, por exemplo, tem a ferradura. Tem muita gente que pendura uma ferradura na entrada da porta de casa. Por que coloca a ferradura? Para dar sorte. Né? Ou para espantar o mal, para dar sorte, sei lá. Então, o que ele está fazendo? Ele está atribuindo um poder espiritual, ou nós diríamos um poder mágico, a um objeto que não tem este poder. A um objeto que foi feito para ser colocado na pata de um cavalo. Então tem gente que diz, né? Até brinca, que se a ferradura desse sorte, o cavalo não andava de 4. Porque ele tem 4 ferraduras, né? Então, você atribui um poder mágico a algo que não tem esse poder. O pé de coelho, também que as pessoas andam. O trevo de 4 folhas. Né? O elefante virado com a bunda para a porta. Para dar, né? A arruda colocada atrás da porta, a vassoura colocada atrás da porta, aquelas coisas para espantar um mal-olhado, para espantar isso e aquilo, se atribui a objetos ou a atos, práticas, uma força mágica sobrenatural, da qual, inclusive, o demônio pode se servir. Né? Não esqueçamos disso também. Então, é um desvio do sentido religioso. Eu posso, inclusive, utilizar o meu terço como um amuleto. Eu não rezo o terço, mas eu tenho ele lá pendurado no retrovisor do carro. É um amuleto, porque o terço foi feito para ser rezado. Um terço abençoado é ainda um sacramental. Né? É um sacramental, mas a eficácia de um terço, de um rosário, ele só existe. A eficácia só existe quando você reza o terço ou quando reza o rosário. Não adianta só ter ele lá pendurado no pescoço. Tá certo? Isso aí qualquer um faz, até uma vassoura faz. Você pode pendurar um terço numa vassoura. Certo? Então, também, até mesmo nos sacramentos da igreja, você pode receber os sacramentos de uma forma supersticiosa. Vamos batizar a criança, né, para não ficar doente. Vamos batizar a criança para evitar mal olhado. Vamos fazer o sinal da cruz para evitar mal olhado. Não. O que é religioso, né, essas coisas, elas têm um significado, um sentido verdadeiro, mas quando a gente se desvia do sentido verdadeiro disso, se torna uma superstição. Outra forma de colocar algo no lugar de Deus, a idolatria. Então, a primeira forma de idolatria, obviamente, é o politeísmo, ou seja, vários deuses, o culto a vários deuses.
Então a pessoa ama a Deus, né, o Criador de todas as coisas, mas ela também tem lá o Sol, né, o Deus Sol que ela adora, ela tem a deusa Lua, tem os deuses lá das outras religiões, né, tem o Buda, que ela vai lá pôr uma moedinha pro Buda lá, né, não sei o que faz. Né? Então ela é uma salada de frutas espiritual. Né? Então ela vai pegando um pouquinho de cada coisa, tal. Aí no domingo vai na missa, na sexta-feira vai lá fazer o despacho, na quarta-feira, sei lá quando é, vai na mesa branca, faz de tudo, lê livro de espiritismo, lê coisa de magia, ou seja, está se relacionando com falsos deuses e não está colocando Deus acima de tudo. Esse é o politeísmo. Né? Depois nós temos ainda dentro da idolatria divinizar o que não é Deus, porque a idolatria é isso, é quando eu divinizo aquilo que não é Deus. E pode ser qualquer coisa. Eu posso colocar no lugar de Deus uma criatura. Então você ama aquela pessoa, apaixonada por aquela pessoa, ela é a tua vida, você faz tudo por ela e, inclusive, você deixa as coisas da igreja por causa daquela pessoa. Isso é idolatria. Você pode colocar o poder acima de tudo, então por isso esmaga os outros, bane Deus da história para ter poder. O prazer pode ser uma idolatria. Os pecados dentro do prazer, de todos os prazeres, principalmente hoje os prazeres da carne, sexuais principalmente, eles podem ser uma idolatria, porque eu deixo de colocar a minha sexualidade no seu sentido mais reto, naquilo, segundo aquilo que Deus criou, para distorcer, desviar o sentido da sexualidade conforme Deus criou. Então eu posso colocar o prazer acima de tudo. Hoje nós temos coisas absurdas, né? Meu Deus do céu, né? Coisas bizarras, a gente podia dizer, que eu nem quero mencionar aqui, mas que são um desvio total, né? O prazer, qualquer tipo de prazer pode ser colocado no lugar de Deus. A raça, né? Então eu coloco, a raça é o que vale, acima de Deus é a raça. O dinheiro, Jesus falou que o apego ao dinheiro é uma idolatria. Quando show, a gente não precisa nem falar, ainda mais a gente que é brasileiro. Ixi Maria, o dinheiro aqui hoje em dia é a festa, né? Deixam de seguir os mandamentos de Deus por causa do dinheiro. É o Deus dinheiro. E em nome de Deus se ganha muito dinheiro. Ou o Estado pode ser colocado no lugar de Deus, como os partidos, né? Como fizeram aí as sociedades comunistas, socialistas, que tiraram Deus e agora o Deus é o Estado. Tem que adorar, né? Deus, você esquece, tira Deus da história e vamos pôr o Estado no lugar. Também o catecismo recorda que muitos mártires, né, recusaram até mesmo a simulação da adoração idolátrica. Então, no período da grande perseguição aos cristãos, os mártires, eles, por exemplo, você tinha lá o imperador, e aí você tinha que colocar um incenso para o imperador, você tinha que fazer a veneração lá, uma adoração à estátua do imperador, e os cristãos morriam por causa disso, porque eles se recusavam. Eles diziam, nós temos um único Deus e Senhor, Jesus Cristo. E eles eram queimados vivos, eles eram jogados às feras por causa disso. E eles se recusavam a qualquer tipo de adoração que não fosse ao único Deus. E por isso eram mortos, até mesmo a simulação. Fala assim, não, então você vai lá, você finge que você está adorando. Nem isso, eles não falavam, não, nem fingir. E a idolatria, ela nega, portanto, o senhorio de Deus. Por meio da idolatria, eu deixo de reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas e atribuo as outras coisas, coloco as outras coisas no lugar dele. Tá? Vamos lá, a gente ainda tem a adivinhação e a magia. O que é a adivinhação? Diz o catecismo que Deus pode revelar coisas futuras, como fez aos profetas, por exemplo. Deus revelou muitas coisas que aconteceriam no futuro para os profetas, mas a nossa atitude deve ser a de nos entregarmos a Deus com plena confiança de que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da história e Ele vai conduzir todas as coisas conforme o seu desígnio, conforme a providência. Nós devemos evitar essa curiosidade a respeito do futuro, diz o catecismo. Nós temos que fugir dessas coisas, nós não temos que recorrer à adivinhação. Então tem gente que vai lá,
lê minha mão, aí fala pra cigana ler a mão, vai na cartomante, fica procurando o que vai acontecer, né? Aí fica pegando lá, entra na questão da astrologia também, e quer entender, porque isso está nessa posição, que quer dizer aquilo, que então vai determinar o meu comportamento, e aquela pessoa nasceu não sei quando. Então começa a procurar também essas associações, né? Para descobrir o futuro que será, como vai ser. A igreja diz que isso não vem de Deus, porque isso também é uma falta de confiança em Deus. Nós temos que acreditar que Deus está no comando da nossa vida. E o que for para acontecer, que aconteça. Somente se Deus quiser nos revelar algo, como Ele faz, por exemplo, nas aparições de Nossa Senhora, que a gente está vendo também no nosso curso de Mariologia. Se você não está fazendo o curso de Mariologia, dá uma olhadinha nos vídeos. Então, Nossa Senhora muitas vezes disse o que poderia acontecer, ela profetizou. Tá? Mas a gente tem que fugir dessas coisas de adivinhação e de magia. Por que magia? Porque tem muita gente que ela recorre aos poderes ocultos para descobrir o futuro, para descobrir as coisas que estão escondidas. Isso é idolatria, isso é maligno, isso não vem de Deus. Então eu vou ler para vocês os 2 parágrafos aqui, 2116, quer ver? 2116 e 2117. Olha só o que dizem esses 2 parágrafos. Diz assim, todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás, aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. Tem que ser rejeitado tudo isso. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médiums, tudo isso escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens. Então isso esconde, na verdade, essa coisa de a gente querer saber das coisas, um desejo de poder. Ele não sabe, mas eu estou aqui na cartomante, eu estou sabendo de tudo. Então esse desejo de saber as coisas, isso não vem de Deus. E finalmente sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Então isso é um pecado grave também. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. E continua o catecismo. Todas as práticas de magia ou feitiçaria, com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo. Então tem gente que vai lá no terreiro fazer trabalho para ter a pessoa amada, para amarrar a pessoa, tem essas coisas todas, vem do maligno, vem do diabo. Fique claro isso. Se você recorre a essas coisas, você está compactuando com o diabo. Não tenha dúvida disso, meu irmão. Foge disso. Não recorra a essas coisas. Isso é do maligno, porque Deus não faz isso. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. As pessoas são livres para escolher se vão ficar conosco ou não, se vão fazer isso ou aquilo. Então, quando você recorre ao maligno, ao diabo, para que a pessoa faça o que você quer, você está fazendo um pacto. E isso tem um alto preço. Então, fuja disso. Todas essas coisas, por exemplo, mesmo que seja para proporcionar à pessoa a saúde. Então, outros vão lá buscar a magia, a feitiçaria para obter a cura de uma pessoa. Vai lá no João de Deus, né? Vai lá no centro espírita, vai lá para obter a cura. Mesmo que seja com uma boa intenção, são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar alguém, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. Amuletos, eu já falei aqui, né? Trevo de 4 folhas, pé de coelho, não sei o quê, ferradura. O espiritismo implica... Agora fala do espiritismo, hein? O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso, a igreja adverte aos fiéis a evitá-lo, a não ir no espiritismo, porque ele recorre à prática de adivinhação. Vai lá no espiritismo, aí você vai ter contato com os espíritos. Eu digo para vocês, espíritos diabólicos. Também não tenha dúvida disso.
Não é o teu parente. Não é. Não é a pessoa que você ama que faleceu. Não é. Porque a palavra de Deus é clara. Aos homens é dado morrer uma única vez e já vem o juízo. Já vem o julgamento. Não é. Deus não permite que essas almas venham para cá para ficarem aí se comunicando. O Padre Léo dizia, até de uma forma engraçada, né? A pessoa nunca escreveu uma carta para o outro, né? Aí quando morre começa a escrever carta sem parar, né? Aí vem lá escrever um monte de carta. Então isso não vem de Deus, o Espiritismo não vem de Deus. Leia o livro do Deuteronômio, capítulo 18. Leia, Deuteronômio 18. Você vai ver, lá está claro Deus proibindo a invocação dos mortos, o Espiritismo. Vai lá para você ver. Depois, o recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Então tem aqueles remédios, né, florais de bar, aquelas coisinhas para trazer esperança, para trazer alegria, para trazer não sei o quê. Aqui a igreja está dizendo que, ainda que eles vendam aquelas coisinhas, aqueles remedinhos lá, que são, a meu ver, coisas supersticiosas, isso ao meu ver, né? Embora eu não tenha me aprofundado no assunto, mas eu vejo de uma forma supersticiosa, a igreja proíbe qualquer tipo de intenção maléfica ou invocação de poderes maléficos sobre aqueles elementos lá, tá bom? Aí a gente ainda tem, vamos lá, acabou ainda não. Temos ainda a irreligião. O que é a irreligião? É você tentar a Deus em palavras, atos, sacrilégio e simonia. Vamos explicar cada um desses itens. Então, irreligião é qualquer afronta a Deus. A irreligião, tá? Você tem a religião, tudo bonitinho, positivo, a irreligião. Irreligião é esta afronta a Deus, é esse combate a Deus. Então, a primeira forma de afrontar a Deus, por isso um pecado contra o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos o pecado de tentar a Deus. O que é tentar a Deus? É colocar Deus à prova, colocando em dúvida o seu amor, a sua providência e o seu poder. Né? Lembra que Jesus foi tentado no deserto? O demônio falou para Jesus lá, para ele se atirar do alto do templo, que Deus enviaria os seus anjos. O que Jesus fala para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Fica colocando, vai, faz isso. Ah, ou aquelas pessoas que dão um grito, né? Ah, o Senhor não é Deus mesmo? Então por que o Senhor não faz tal coisa? Então por que o Senhor, quero ver o Senhor provar? Fica tentando a Deus. Isso é um pecado grave. Ou seja, tentar a Deus em palavras e atos, né? Então você faz uma coisa, não tô nem aí, vou correr mesmo que Deus está aqui comigo, Deus vai me proteger e tal. Fica aí tentando a Deus. Né? A gente também tem que saber os nossos limites. Sacrilégio. O que é um sacrilégio? Diz o catecismo aqui. O sacrilégio é quando há uma profanação ou uma tratativa indignante, né, dos sacramentos ou das ações litúrgicas, das pessoas ou das coisas e lugares sagrados. É um pecado grave. Sacrilégio, então, é quando você profana ou trata de forma indigna os objetos sagrados, né, o cálice, o altar, o ambão, sei lá, você está na igreja, tem os objetos sagrados e você trata de uma forma indigna, né? Ou até mesmo faz de propósito mesmo para profanar, né? Os sacramentos, né? Tem gente que vai lá, recebe o sacramento para ofender a Deus. Tem gente que pega a Eucaristia para levar para terreiro, né? Isso é um sacrilégio. Hoje em dia a gente está vendo aí as pessoas invadindo igrejas e jogando a Eucaristia no chão, pisoteando a Eucaristia. Isso é sacrilégio. Ou também pessoas, né? A pessoa hoje é comum a gente ver isso na Europa muito. Está começando na América Latina também, pessoas que invadem as igrejas e vão bater nos bispos, vão bater no Papa, vão bater nos padres, tá? As pessoas consagradas, né? E também ali os lugares sagrados, né? Hoje em dia a gente está vendo uma infiltração, né? Até mesmo por pessoas que estão na igreja, que vão abrindo as portas, e a gente está vendo profanações dentro dos templos religiosos também, adoração a outros deuses dentro das nossas igrejas católicas, diante do Santíssimo Sacramento. Então também a gente precisa combater essas coisas aí. E o último que é a simonia, né, desse grupo da irreligião é a simonia. O que é a simonia?
Simonia é a compra ou venda de realidades espirituais. Então, olha, para eu rezar lá na tua casa é R$ 200, tá? Você vende a bênção, né? Ó, para eu ir lá na tua casa lá fazer uma oração é 100 conto. Você quer tal coisa, mas vai ter que pagar. Entendeu? É a venda ou compra das realidades espirituais. Agora é diferente quando lá na igreja a gente vende um terço, né? Então a gente, óbvio, é um objeto que foi produzido por alguém. Aí é diferente, ok? Mas os bens espirituais devem ser dados gratuitamente, né? Tudo que a gente pode ensinar da palavra de Deus, a gente tem que dar de forma gratuita. A não ser, é claro, que seja um professor de uma faculdade de teologia, por exemplo, ele está trabalhando, certo? Ele investiu na formação dele, ele foi trabalhar, ele está recebendo um salário. Não é que ele está cobrando para ensinar as coisas da igreja, certo? Diferente, ok? E tem esse nome, simonia, por causa do mago Simeão, né? Aliás, Simeão não, Simão, né? Que ele viu os apóstolos realizando aquelas curas, aqueles milagres, ele foi tentar comprar o poder dos apóstolos, né? Então tem esse nome, dá dinheiro para ter coisas espirituais. Temos ainda o ateísmo. Ateísmo. O que é o ateísmo? É um dos problemas mais reais do nosso tempo, que é quando a pessoa diz que não acredita em Deus, né? É a negação de Deus. A gente tem aí, né, na história da filosofia, temos aí um dos grandes expoentes, alguns, né, filósofos que eram ateus e que acabaram espalhando a sua ideologia por aí, né, como Nietzsche, né, Karl Marx e tantos outros. O ateísmo. O catecismo ele vai listar alguns tipos de ateísmo. Primeiro tem o ateísmo, que é o materialismo prático. Materialismo, ou seja, só serve aquilo que é material, aquilo que os meus olhos podem ver, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso me beneficiar materialmente. As coisas espirituais, para eles, não existem. Portanto, é um ateísmo na prática, ok? Depois, o humanismo prático. O que é o humanismo? O humanismo é o homem como senhor de si mesmo, o homem como o condutor da sua própria história, rejeitando a presença de Deus. É o homem que manda. É o homem dizendo, eu não quero mais que Deus comande a história, mas agora são os homens que vão tomar as rédeas da história e vão conduzir a si próprios. Então, esta rejeição se chama humanismo prático. É uma forma de ateísmo tendo o homem como fim em si mesmo. Temos também o marxismo, o socialismo, o comunismo, que negam a Deus, certo? O Karl Marx negava, dizia que a religião era um grande problema, a religião atrapalhava, né? A religião era o ópio do povo, porque anestesiava o povo, não permitia que o povo, então, fizesse a revolução do proletariado, né? Então, seria uma visão de uma libertação do homem apenas pela via econômica e social, tendo a religião como um impedimento. Tá? Depois, a imputabilidade da culpa pode ser diminuída pelas circunstâncias. A imputabilidade, ou seja, a pessoa, né, a pessoa é ateia porque, sei lá, a história de vida dela teve algumas influências negativas e até mesmo talvez porque alguns cristãos não deram testemunho de vida para aquela pessoa e ela acabou se tornando ateia porque ela não via nos cristãos esse Deus amoroso de que nós tanto falamos e acabou então perdendo a sua fé, tá certo? Eu vi que teve não sei se apareceu uma mensagem para mim aqui como se tivesse interrompido uma gravação, não sei se faltou alguma coisa aí, pessoal. Peço desculpa se vai ficar um buraco aí, tá bom? E ainda o catecismo fala que existe uma outra forma de nós pecarmos contra o primeiro mandamento, que é o agnosticismo. O que é o agnóstico? O agnóstico, a pessoa que se diz agnóstica, que cada vez cresce mais o número de pessoas que se dizem agnósticas, são aquelas que dizem que é impossível afirmar ou negar a existência de Deus. Então, é aquela pessoa que fica indiferente. Não sei. Deus pode ou não existir, mas para mim isso não faz diferença. É a indiferença religiosa, a indiferença a respeito de Deus, que o catecismo chama de, na verdade, um ateísmo prático. Porque na prática é um ateísmo. Se tanto faz Deus existir ou não, então é um ateísmo prático, tá bom?
E aí, depois que o catecismo fala então sobre todas essas formas que nós temos de rejeitar a Deus, de colocar outros deuses no lugar dele, ele encerra com a parte das imagens sacras, falando que o que nós fazemos com as imagens, eu já falei no começo, né? Lá no comecinho do primeiro vídeo, eu falei que nós não adoramos as imagens. As imagens são apenas sinais daquela pessoa que está sendo representada e nós veneramos aquela pessoa, ou seja, nós temos um sentimento de respeito, de amor por aquela pessoa, que nós acreditamos que já está diante de Deus. Aquela pessoa, Padre Pio, que está aqui, ó, já está lá diante de Deus, fazendo milagres, intercedendo por nós. Então nós podemos pedir inclusive a intercessão dele. Quando eu olho para uma imagem dessa, eu sei que não é o Padre Pio aqui, mas ele me remete à figura do Padre Pio, a quem eu me dirijo e a quem eu peço as orações. A mesma coisa com a Virgem Maria. Eu sei que não é ela aqui, embora essa imagem seja abençoada, né? Me traga a lembrança da Virgem Maria. Quando eu amo, quando eu beijo uma imagem de Nossa Senhora, a minha intenção é que ela receba esse beijo lá no céu. Eu sei que não é o rosto dela aqui, certo? Por exemplo, se alguém queimar a bandeira do Brasil publicamente, a pessoa é presa. Por quê? Porque ela está queimando um pedaço de pano? Não, mas porque o que representa aquilo é como se ela estivesse rejeitando a sua pátria. Então a imagem é um sinal daquela pessoa. No Antigo Testamento, Deus havia proibido as imagens, mas imagens de ídolos, ou seja, as imagens de ídolo. O que é um ídolo? É tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. E os santos da Igreja Católica, nenhum deles é. Muito pelo contrário, qualquer um que leia minimamente a história de qualquer santo da Igreja vai ver que são pessoas que deram a sua vida para defender esse Deus maravilhoso. Deram a sua vida por Deus, colocavam a Deus acima de tudo nas suas vidas. Então, nós apenas acompanhamos a decisão dessas pessoas quando nós as veneramos. Então não tem nada de idolatria aqui não, tá bom? Gente católica, nós podemos ficar tranquilos. A Igreja Católica já resolveu esse problema há séculos. A gente pode ficar tranquilo, você pode ter a sua imagem, você pode falar com ela, porque quando você fala olhando para uma imagem, você está pensando em Nossa Senhora, o seu desejo, não é o que vale, não é a intenção, a tua intenção é que Nossa Senhora te escute. É isso, tá bom? Então não é idolatria. Pessoal, muito obrigado, né, pela paciência de vocês aqui com a nossa aula de hoje. Espero que quem não assistiu ainda a primeira parte tem que assistir a primeira parte, né? Quem não assistiu ainda tudo, assista, faça suas anotações. E você pode inclusive deixar seus comentários aqui embaixo, que eu gostaria de ver vocês comentando também, colocando as suas dúvidas, até para de repente a gente responder num outro vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje. Essa aula longa, né, mais produtiva. Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo por mais esse encontro de hoje, por mais uma vez Ele ter estado conosco e permanecer conosco em nossa vida, em nosso dia. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, Nossa Fé Católica, e de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para que a boa nova do Evangelho, o ensinamento da Igreja, chegue a mais e mais pessoas. Fique com Deus, até a nossa próxima videoaula.